que agora sim. Magnificent. A perfect rendition. Ladies and gentlemen, Vou botar uma musiquinha aqui. Arrumando as coisinhas aqui. Oi, Natália! Que legal te ter aqui, Renata! Tô arrumando as coisas aqui pra gente começar a nossa live sobre rituais do sono. Sejam muito bem-vindas! Deixa eu ver aqui, que perdi a minha música. hey, Aqui. don't make it bad. Take a side. Obrigada. Tá dando pra ouvir? To let her into your home. Then you can start to make it better. Oi, gente. Boa noite. Estamos começando a live. Eu resolvi... Oi, Pete! Bem-vinda! Resolvi colocar essa musiquinha aqui porque ela faz tanto sentido pra mim. É a música do ritual do Rafa, desde bebezinho, né? Então, vamos colocar o que faz sentido, né? Quero conversar bastante com vocês hoje sobre os rituais de sono e por que eles nos ajudam, né? Tanto para o sono do bebê quanto da criança, né? Como é que a gente conduz esse sono, né? Oi, Stephanie, bem-vinda! Ó, eu tô num ambiente diferente aqui, então por isso tem essa luz aqui em cima, tá? Mas eu testei apagando e não ficou bom. Então vai ficar com essa iluminação extra. Deixa eu fixar um comentário aqui. Já vão deixando aí as perguntas, gente, se vocês têm, que eu quero responder tudo. Vocês viram que eu coloquei ali no Stories que eu esqueci de divulgar? Gente, esse momento de home office, né? Atira a primeira pedra que não tá vivendo um turbilhão, né? Pandemia, tem muitas coisas e ainda ter o sono, né? A gente viver com privação de sono ou ter dificuldade para fazer o bebê dormir. Por isso dessa live, a gente conversar sobre os rituais, é um ótimo caminho pra gente conduzir os nossos filhos pro sono. Maravilhosos. Beatles. Hoje me segurei, não cantei. Eu não sei cantar, é um horror. Gente, muito boa noite, né? Gostaria de agradecer a todo mundo que já tá aqui. Já vou pedir de cara um favorzão, taca o dedo aí no avião e avisa outras mães, né? Outros pais que podem se interessar por esse assunto pra gente trocar uma ideia bem legal, né? Pra gente poder conversar bastante sobre os rituais de sono dos bebês e das crianças, tá? Aí, falando nisso, né, falando em rituais, sempre vem aquele questionamento, né, assim, quando a gente é mãe de primeira viagem, a gente lê muita coisa, a gente escuta muitas coisas, né, e a gente fica sempre se perguntando, será que isso realmente importa? Será que se eu conduzir meu filho através de um ritual, isso vai fazer realmente diferença? Então tem algumas explicações aí que vão corroborar, né, que vão ajudar vocês a entenderem por que eu trabalho tão forte com rituais. Oi, Nath! Oi, Dai, Vero! Nossa, que bom ter vocês aqui, gurias! Muito bom! Bem-vindas! Tá? A primeira coisa que a gente tem que conversar sobre rituais é o seguinte: vocês já pararam para olhar a vida de vocês, né, a nossa vida, e perceberam o quanto os rituais fazem parte da nossa vida, né? Então, para tudo, gente, o ser humano ele é movido
a pequenos ritos, né? Então isso tá desde os nossos ancestrais. Diariamente nós temos alguns rituais. Tem pessoas que têm rituais para acordar, tem pessoas que têm rituais para o dormir, né? Tem pessoas que têm rituais para o trabalho, né? Para conduzir a vida. Então, sempre que a gente fala em rituais, a gente está falando de uma característica natural do ser humano. Vamos contextualizar aqui, né? Então, vamos pensar no aniversário, né? Não importa se você vai fazer um festão ou se você vai fazer um bolinho, mas se não cantar parabéns, parece que o aniversário não aconteceu, né? Se naquele dia da comemoração da data a gente não parou, não reuniu os amigos, não disse, nossa, eu tô muito feliz por essa vida que tá acontecendo aqui, né? Por essa renovação ano a ano, parece que não foi. Formatura, né? Você pode fazer colação da sua formação lá no gabinete ou você faz com colação de grau, com todo mundo. Mas se não chegar em casa um canudo, se você não andar com aquilo, com o certificado, com o seu diploma, parece que todo aquele período que você fez, ele não validou. Então, isso faz parte dos rituais, né? Então, ter um marco para dizer que, olha, isso realmente aconteceu. Assim é para o casamento, assim é para o nosso dia a dia, né? Então, tem pessoas aqui que só começam o dia se tomarem uma xícara de café. Tem pessoas como eu que só começam o dia se tomar um chimarrão, né? Tem gente que é o banho, tá? Então, sempre que a gente fala em rituais, a gente tá falando nesses marcos, né? Nessas etapas que acontecem e nos dizem que confirmam que aquilo realmente está acontecendo, marcam o nosso dia a dia, marcam a nossa vida como um todo. Então, os rituais, eles não são uma invenção só para os bebês, né? Então, a gente usa essa estratégia, que é uma estratégia muito do comportamento do ser humano, para favorecer o sono. Tá? Um outro ponto bem importante em relação aos rituais é o seguinte: quando a gente fala em rituais em relação aos bebês, em relação às crianças, todo o aprendizado, todo o desenvolvimento neuropsicomotor de um bebê e de uma criança, ele é moldado através de informações consistentes, informações que são confiáveis para o nosso cérebro, né? Então, a gente não deixa tudo na conta da natureza e com o andar da carruagem as melancias se ajeitam, né? A gente precisa favorecer, precisa mostrar informações confiáveis. E o bebê, mais do que qualquer um, ele é um ser que precisa ter previsibilidade. Ele precisa ter previsibilidade para se sentir seguro, né? Para sentir que ele pode realmente passar por aqui. Oi, Ana, bem-vinda. Marília, Aline, nossa, a Aline tá gravidinha, fiquei tão feliz em saber. Que legal. Bem-vindas à live de hoje. Tá? Então, como eu estava dizendo aqui para vocês, essa questão da gente garantir para o bebê ao longo do dia previsibilidade oferece para ele no mesmo nível ritmo, oferece para ele no mesmo nível segurança. Quando um bebê se encontra nesse ambiente onde ele tem um ritmo, onde ele tem segurança, as coisas fluem melhor. Esse bebê consegue aceitar melhor tudo aquilo que a gente vai propor para ele, porque o bebê não nasceu sabendo. O bebê humano, ele nasce muito imaturo, em vários sentidos. E no sono, né, mamães que estão aí vão concordar comigo, que o sono é aquela coisa que a gente gostaria que tivesse nascido sabendo, né? Se fosse um bebê nascer sabendo dormir, tava lindo, não tava? A maternidade não teria ali os primeiros meses, o primeiro ano de vida, não teria assim sido a coisa mais fácil do mundo, né? Então a gente passa muitas dificuldades porque a privação do sono, ela nos coloca num estado de alerta, gente. A gente fica muito tempo em vigília, é quase que como se a gente estivesse na guerra. Então, qualquer coisa ao longo do dia deixa a gente mais irritada, deixa a gente mais vulnerável. E esses são sintomas, são situações que acontecem também com o bebê. Muitas mães me procuram dizendo isso: olha, eu até não tenho tanto problema, não fico tão preocupada assim, que eu não tô dormindo muito, que eu tô dando peito muitas vezes ao longo do dia, mas eu fico preocupada se o meu bebê não tá descansando bem. É uma preocupação bem legítima. E aí aqui a gente pode usar os rituais para favorecer o sono do bebê. Deixa eu ver aqui.
A Vero colocou, bebê não fez a última soneca, foi curta. Antecipa o ritual do sono, mesmo que seja antes do horário normal? Sim, tá? Vero, se eu não me engano, a pequena tá com 4 para 5 meses, é isso? Tô certo ou tô errada? Me relembra, tá? Mas, nessa idade eles começam a perder a última soneca, tá, Vero? Então, eles passam por esse momento aí de transição. Então, às vezes, eles resistem muito para fazer essa última soneca aí, e aí é, sim, super recomendado que tu antecipe o sono, muito mais do que ficar segurando o bebê, porque aí a gente tem muito cortisol, esse bebê fica muito estressado, e aí acontece aquela famosa hora da bruxa, né? Então, tu vê o bebê quase ali desmaiando de sono e não consegue dormir, nada serve, fica agitado e só vai ver dormir lá horas depois, né? E a mãe por aqui, pelas tampas, exato. 4 meses, foi o que eu pensei, de 4. Então tá começando essa fase aí de transição. Antecipa o sono, tá? Não tem problema nenhum. Bem, voltando, vão deixando as perguntas aí. Oi, Gra, bem-vinda. Kelly, querida, bem-vinda. Vamos chegando na live. Gurias que estão chegando agora, a gente tá falando sobre os rituais de sono. Já taca o dedo aí no aviãozinho e convida outras mães que vocês acham que vão se interessar e vão se beneficiar desse conteúdo, certo? Bem, então dizia eu que os rituais eles trazem muita segurança para os bebês, porque eles proporcionam previsibilidade. Vamos contextualizar aqui uma brincadeira, assim, uma brincadeira séria, né? Vamos contextualizar assim. Se vocês estão em casa e aí vocês prepararam o almoço, era você e o seu marido para almoçar, tá? Aí 10 para o meio-dia, chega o marido em casa com um amigo, com uma amiga do trabalho, sei lá, para trabalhar, para almoçar. O que vai te acontecer? Vai respirar fundo, vai pensar, eu vou ter um surto aqui, porque isso não estava combinado. A gente vai botar mais água no feijão, vai botar mais um prato na mesa, mas isso te pegou de surpresa. Então, aquele almoço que estava num programa, ele já virou outra coisa, né? Ele se tornou uma coisa imprevisível e, portanto, estressante. Quando a gente pensa no sono, a gente está falando exatamente da mesma coisa. Pensa comigo, vocês têm lá um bebezinho, e aqui, bebê ou criança, tá? Independente da idade, certo? E ele tá numa atividade contigo. Tá na pracinha brincando, tá no tapetinho brincando pros bebezinhos que são menores, tá engatinhando pela casa, tá fazendo folia, né? E aí você olhou no relógio, acho que é hora de soneca, né? Então, essa criança já tá acordada há muito tempo, acho que precisa de uma pausa. Você tira a criança daquele lugar onde ele está se divertindo, por mais que ele já esteja dando sinais de sono, mas ele resiste, porque ele está se desenvolvendo, né? Para o bebê tudo é estímulo, tudo é novidade, tudo é curiosidade. Então o bebê resiste para sair daquilo ali. E você leva ele, olha, durma, agora é hora de dormir, né? Qual a chance disso dar certo? A gente não preparou esse bebê. A gente não preparou essa criança, a gente não informou, da mesma forma que seu marido não falou que ia chegar mais uma pessoa para o almoço, você não falou que aquilo ali iria acontecer. Então, o grau de resistência é muito grande. E por isso que a gente tem muito impacto, especialmente nas sonecas, né? Então, aqueles bebês que têm sonecas muito curtas, que só conseguem dormir no colo da mãe, que só conseguem dormir mamando, muito dessas situações, elas estão vinculadas ao fato desse bebê não ter transicionado, não ter passado daquele estado de vigília, aquele estado de acordado, brincando, interagindo, reduzir a sua energia, ser informado de que é hora de dormir e ser conduzido para o sono, tá? Deixa eu ver que a Laísa botou uma pergunta. O meu bebê tem 11 meses e ainda não dorme a noite inteira. Laísa, é Laísa ou é Laísa? Agora fiquei... Não, eu acho que é Laís. Agora que eu tô lendo aqui. Laís, eu devia estar de óculos. Laís Santiago. É Laís, não é Laís. Desculpa. 1000 desculpas. Tá? O bebê que tem 11 meses já tem sim condições de dormir boas, né? Aí a gente tá falando de 8 a 10 horas de Laís. Desculpa, tá? Um bebê dessa idade a gente já tá falando sim de um bebê que tem condições biológicas, né, de dormir uma noite inteira, que seria em torno de 8 a 10 horas de sono
ininterrupto, né? Então, sem micro despertares ou com despertares que não precisam de intervenção, sem necessidade de mamar. Tá? Agora, acontece que para o sono, gente, não é só o fator biológico que importa. Se fosse isso, estava fácil, né? Então, se fosse isso, quando o bebê começasse a caminhar, a introdução alimentar, ele ia dormir a noite inteira. Quando começasse a tomar mamadeira, ia dormir a noite inteira. Ia entrar na creche, ia dormir a noite inteira. Ia fazer aniversário de 1 ano, ia dormir a noite inteira. Não é isso. Tá? Então, só o fator biológico não importa. Importa muito mais fatores comportamentais, fatores ambientais e o ritual, ele entra exatamente aqui, Laís, tá? Então, eu acho que essa live vai ser bem legal pra ti. Eu pensei nisso, acredita? Pensou que as coisas iam melhorar com o tempo? Muitas mães pensam, atire a primeira pedra. Que mãe que não ficou esperando assim, não, vai chegar um dia que vai dormir super bem, como se fosse um passe de mágica. Ó, ele tem ritual, ok, mas pode ser que o ritual não esteja adequado para a idade, tá? Então, ritual, a gente precisa evoluir ele conforme o desenvolvimento do bebê. Quero falar sobre isso aqui com vocês também, tá? Então, se eu esquecer, me chama de novo, comenta isso comigo, tá? Ó, gente, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Que eu falo muito, vocês já viram, né? Quem já me acompanha aí nas lives alguns dias, eu falo que não para mais. É que eu tenho vontade de passar todas as informações, né? Eu vejo quantas mães acabam se beneficiando disso, e essa é a missão aqui do Mãe que Dorme, né? Transformar as mães que estão exaustas, que não sabem como conduzir o sono dos filhos, a encontrar esse caminho aí de tranquilidade na maternidade, de ter um sono mais reparador para o bebê e para elas, tá? É o que eu faço no meu dia a dia, bem feliz, tá? Bem, gente, então, como eu tava dizendo para vocês em relação aos rituais, essa previsibilidade, ela é super, super importante. A gente não pode simplesmente pegar o bebê daquela atividade que ele estava fazendo e dizer para ele que pelo horário, pelo relógio, é hora dele dormir. Ou porque você tá cansado, porque você tem alguma coisa para fazer, né? De novo, tira a primeira pedra, que mãe que nunca pensou, podia dormir para eu poder dar conta dessa luz. Podia dormir para eu resolver essa reunião aqui do trabalho, para eu poder descansar, para eu poder, né? A gente tem a soneca, a pausa do filho, muito para isso também, né? Pra gente poder ter um tempo para nós, isso é super legítimo, tá? Então, não tem nada de errado com isso, tá? Tá certo vocês quererem, certo? Agora, o que tá errado, né? Ou se é que a gente vai chamar de erro? É a gente ir para esse ambiente de sono, a gente fazer esse ritual, não estando tranquila para aquilo. A gente precisa entrar num estado de relaxamento também. O ritual, ele é importante para isso. Acabei de dizer para vocês, a gente sai de um estado de vigília e a gente vai entrar no sono. Então, a gente precisa reduzir de uma forma gradativa a energia, né? Então, nunca aconteceu com vocês, assim, ó, de, sei lá, vocês estarem super cansadas, ou super cansados, que eu vi que tem o Fernando tá aí também, o Luiz, né? Então, tem os guris aí também. A gente tá super cansado, super exausto, precisa deitar, precisa descansar e tem 1 milhão de coisas na cabeça. É o que eu vou fazer amanhã, é o almoço que eu não pensei, é o trabalho que tá me demandando tal situação, é alguma questão familiar. A gente deita na cama e não consegue dormir, porque a energia tá lá em cima, né? Então, com os bebês, isso acontece exatamente a mesma coisa. A gente precisa favorecer, né, mostrar para eles que eles podem sim entrar nesse estado de relaxamento, tá, gente? Por que isso é importante? Porque o sono, segura na informação, olha que bombástico, né? O sono é um ato solitário. Cada um dorme por si. Esse é um hábito, essa é uma habilidade que cada um precisa aprender sozinho. É claro que nós, como pais e mães, né, a gente tem um papel fundamental nesse processo, que é ensinar os nossos filhos a como fazer isso. Agora, a gente tem muito da nossa cultura, a gente escuta muito falar, eu vou fazer o meu filho dormir, eu vou fazer a minha bebê dormir, eu vou fazer a minha criança dormir. Ninguém faz ninguém dormir, gente. Ninguém faz ninguém dormir. Se fosse isso, tava fácil. Se fosse isso, vocês já tinham dormido pelos filhos de vocês. Já tinham dito assim, ó, fecha o olho e dorme. E já tinha acontecido,
Não é. O que o bebê precisa? O bebê, né, como todas as pessoas, precisam entrar num estado de relaxamento e concentração para o sono, para que o cérebro mude, né, para que a bioquímica do sono, para que todos os hormônios que estão envolvidos aí nessa pressão de sono, eles tenham a sua ação e o bebê relaxe e consiga fazer todos os ciclos de sono durante a noite ou durante o período de soneca. Então, o que nós como pais fazemos é conduzir os bebês para esse momento, conduzir as crianças para esse momento e não fazê-los dormir, certo? Então, isso aqui é um conceito, é um detalhe, mas muda e muda muito. Deixa eu ver aqui, a Laís colocou, ele dorme agora às 18 horas, com 11 meses. Tem que ver que hora está despertando, né, Laís? Está despertando muito cedo, entre 5 da manhã, não sei se é o caso, aquele bebê madrugador, né? Então, 18 horas já é um horário de ter sono, mas para essa idade já tem condição de fazer um soninho um pouquinho mais tarde, despertar também um pouquinho mais tarde, tá? Então, a gente tem que dar uma olhada aí como um todo, tá? Ai, acabei de receber uma mensagem aqui que um amigo fez o teste do Covid e deu negativo. Ufa! A gente nesse momento, desculpa gente, mas realmente, eu fico feliz que esteja tudo bem, tá? Gurias, né, e gurizes, como eu estava dizendo. Então, entrando nesse estado de relaxamento, de estado de sono, a gente consegue favorecer. E aí, aqui é que o ritual ele é importante. Então, o que basicamente é um ritual? E aí, depois a gente vai falar sobre rituais de soneca e rituais de sono noturno, porque sim, precisam ser diferentes. Então, aquelas mães que me dizem assim, ó, durante a soneca vai bem, de noite passo 1h30, 2 para conseguir fazer dormir, é porque a gente precisa adequar o ritual, né? Então, tem algum detalhe ali que não tá funcionando bem para o sono noturno. Porque, minha internet caiu, voltou. Aqui, que susto. Internet, o Rafa fala. Até o Rafa já sabe que em casa que a internet não é boa, né? Começa a assistir os videozinhos dele e ele coloca assim, internet. Mas enfim, então a gente precisa adequar isso, né? A gente precisa entender que a bioquímica, né, ou melhor, a química do sono para o dia, ela é muito diferente para a noite. Por isso que os rituais, eles precisam ser diferentes, tá? Mas então vamos falar assim de uma forma generalizada. O que constitui um ritual de sono, tá? Então, primeira coisa, a gente tem que ter intenção de sono, né? Então, intenção, ela é uma via de mão dupla, tá? Então, a gente precisa ter um bebê com sono, né? E a gente precisa ter alguém que conduza ele para isso. Então, para conduzir, a melhor forma que a gente tem para fazer isso é comunicando. Às vezes a gente esquece, né? Porque a gente tá aí engolida pela rotina, a gente tá engolida por uma maternidade, né? Que nos toma muito mais do que um trabalho, assim, sem medo de errar, eu tô falando isso, tá? Toma muito da nossa vida e a gente passa, às vezes, o dia apagando incêndio. E a gente esquece que aquele bebezinho ali, por menor que ele seja, independente da idade, ele também precisa ser comunicado. Ele precisa se familiarizar com aquela situação pela qual ele vai passar, tá? Então, é muito importante a gente comunicar a intenção. Filho, né, filha, tá com soninho, a mãe viu, tá coçando o olho, tá com o olhar mais paradinho, tá coçando a orelha, tá bocejando. Eu já sei que tu tá com sono. Agora é hora da gente descansar. Agora é hora da gente dormir, né? E a mamãe vai te ajudar a dormir. A mamãe vai te ajudar nesse processo. Então fica tranquilo que loguinho você já vai descansar. A mãe vai conseguir te ajudar nesse momento. Tá? Então, aqui tem uma informação muito importante, gente. Fazer, né, ou melhor, conduzir bebê para o sono quando ele tá fora da janela de sono, quando esse bebê não tá em prontidão para o sono, é guerra na certa. É guerra na certa. E aí muitas mães recorrem ao peito para fazer o bebê dormir. Vejam bem, não é um problema se isso não se torna uma associação negativa, mas quando isso acontece de uma forma repetida, corriqueira, esse bebê não consegue nem mamar direito
e nem dormir direito. Ou ele só consegue fazer o sono ali no peito. Então, ele não foi conduzido para o sono. Ele teve um desvio ali no meio. Então, ele mamou e pela exaustão da mamada e do dia, ele acabou adormecendo, mas ele não foi conduzido para um sono reparador, um sono onde ele entrasse nesse estado de concentração. E aí, normalmente, a gente tem aquelas sonecas que são curtas, que qualquer coisa desperta, que aquele bebê tem muita dificuldade de engatar, né, de emendar um ciclo de sono no outro, tá? Então, é bem importante essa questão da intenção. A primeira coisa, né? Então, ver se a gente tá com um bebê realmente com sono e à medida que esse bebê vai crescendo, ele tem uma tolerância maior de tempo acordado e bem. Não é aquele bebê acordado e rançando, gente, tá? Então, antigamente, o que a gente dizia? Não deixa dormir, ou que a gente ouvia, melhor dizendo, né? Não deixe dormir, não deixe fazer a soneca que de noite vai dormir, que é uma maravilha. Levanta a mão aqui, quantas mães entraram nessa cilada de segurar soneca e tiveram um bebê que despertaram de meia em meia hora da noite. Meia em meia hora, pedindo peito, sabe? Nada serve, tudo tá desconfortável, a cama não serve, o colo não serve, ficar na cama do pai e da mãe não serve, né? Então, esse bebê, ele precisa ter pausas ao longo do dia, certo? Deixa eu ver aqui, a Kelly colocou... Oi, Duda! Nossa, hoje falei ainda com a Érica, perguntando da pequena. Eu tenho saudade, gente. Deixa eu ver, Kelly. Minha filha está com 26 meses e de tempos em tempos ela acorda entre 4 e 4 e meia, como se fosse às 7 horas da manhã, querendo brincar. Tem alguma explicação para que isso ocorra? Tem, Kelly. Tem, tá? Então, a tua filha, o que ela tá fazendo aí é uma coisa que a gente chama de adiantamento de fase. Tá? Então, isso muitas vezes acontece porque a estrutura do dia dela não está compatível agora com a idade, né? Então, a gente precisa... A bateria tá indo. Espera aí, gente, um segundo. Vamos ver se encaixa aqui. Não encaixa, vou ter que vir mais pra cá. Coisas que só acontecem na live. Peraí, eu tinha deixado carregando pra não ter esse problema. Será que carregou agora? Agora acho que foi. Ai, que situação. Mil desculpas, tá, gente? Deixa eu continuar respondendo aqui pra Kelly. Então, esse adiantamento de fase muitas vezes está relacionado com isso, com a estrutura do dia, tá? Que não tá 100% adequado para a idade, então é interessante rever as atividades, bem interessante a gente rever a questão da soneca, da pausa, se tá conseguindo fazer, né? E se não teve alguma questão assim de pouco tempo com a mãe e com o pai, né? Então, às vezes a gente foi pra escola, tal, muitas coisas aconteceram e a gente chega no final do dia querendo, não, vamos botar a criança a dormir, e aí esse bebê tá cansado, essa criança tá cansada, vai lá, dorme, mas fez as suas horas de sono, nem sempre 100%, e 5 horas da manhã desperta. Outro fator importante em relação a esse bebê madrugador, né, que desperta com adiantamento de fase, é que por volta desse horário, a gente tem uma inversão dos hormônios, começa a ser dispensado no organismo cortisol, né, então para que a gente comece a entrar num estado de vigília, tá? Então ela deve estar num pico de sono mais leve, entrou cortisol e ela acordou para a vida. Então, isso está muito relacionado também com o dia. A gente precisa dar uma olhadinha mais profunda aí, tá? Nossa, quanta gente legal entrando aqui na live. Bem-vindas, Nath, Tiele. Falei agora que recebi a tua mensagem e fiquei assim, ó... Ai, até comentei aqui. Um amigo fez o teste do Covid e deu negativo, graças a Deus, tá? Susan... Quem mais aqui? Nutricionista Darela. Oi, bem-vindas, tá, gente? Gardênia. Ai, senhor, que horror, gente, que situação. Voltando. Vocês viram que eu falo, né? Vocês já estão acostumados comigo. Ó, gente, deixa as perguntas aqui. Viram que as gurias estão mandando, eu tô respondendo. Não importa se não é sobre ritual, tá? Eu respondo, não tem problema nenhum. Bem, então o primeiro ponto do ritual que a gente estava conversando aqui é a gente ter essa intenção, é a gente comunicar e se comunicar com os bebês, respeitando esse tempo de bebê acordado
E bem, não beber rançando. Essa coisa de ficar segurando o bebê, isso é uma bagunça, isso aí não tem cabimento, porque quem sofre as consequências, adivinha quem é? A mãe e o bebê. Né? Então, aquele bebê que fica estressado, aquele bebê que não consegue ter um descanso efetivo, né? Então, e isso acaba deixando a gente como mãe, assim, ansiosíssima, porque a gente tá vendo que o nosso filho não tá bem, né? A gente tá vendo que o bebê não tá bem, tá? Então, não fica segurando o bebê. Tem um tempo, à medida que esse bebê vai crescendo, esse tempo de tolerância naturalmente vai ficando maior. Como saber qual é a janela de sono adequada de um bebê? Se vocês entrarem na internet aí, gente, vocês vão encontrar 1 milhão de tabelas falando sobre isso, tá? O que eu gosto de falar como uma consultora de sono que trabalha com atendimento super personalizado? A primeira coisa, observe o seu bebê. Porque tem coisas que estão lá no livro, e, né, ou que funcionaram para sua vizinha, para sua amiga, para sua irmã, e que não vão funcionar para você, porque o seu bebê tem um comportamento diferente. Então existe uma média de tempo aí, mas não é aquela coisa batata assim, sabe? A gente precisa olhar e adequar a nossa vida. Então observa o seu bebê, quanto tempo fica acordado e bem. Então essa é a janela de sono, certo? Então esse é o momento da gente fazer a intenção. Está na hora da gente descansar. Tá? Então, de comunicar isso pro bebê. Agora, o ritual, ele não deve começar na hora que o bebê tá te dando sinais de sono. Então, normalmente, a gente tá falando aí de 20 a 40 minutos antes, tá? Pra gente começar a reduzir esse nível de energia, de atividade desse bebê. Então, coloca aí, na média, 30 minutos. Então, aquele bebê que tá brincando na pracinha, então 30 minutinhos antes do horário dele que ele costuma ter sono, vamos tirar esse bebê da pracinha, vamos levar para casa, vamos fazer a higiene, né? Vamos informar, olha, daqui um pouquinho tá na hora da gente descansar, a mãe vai limpar, vai trocar a fraldinha, a gente vai lavar a mão que brincou na areia, né? Ou sei lá, né? Então tirou do tapetinho, a gente vai lá trocar uma fraldinha, né? A gente vai deixar o quarto do bebê arrumado. Então, tudo isso são questões que vão reduzindo a energia do bebê e vão mostrando para ele. Outra coisa importante em relação aos rituais é que a gente tem, assim, 2 ou 3 elementos, tá? Que sejam informações consistentes, certo? Então, que aquilo seja feito religiosamente todo dia. E quando eu falo em coisas que são consistentes, ela não quer dizer que ela tenha que ser feita só por você. Esse é o grande, é a grande virada de chave, né? Quando as mães descobrem isso, tá? Porque sempre que, quando a gente tem um bebê recém-nascido, o bebê ele é muito 100% dependente da mãe. E quando um pai consegue descobrir que ele faz o bebê dormir, né? Que ele consegue conduzir o bebê para o sono, que a avó pode entrar nisso, que a babá pode entrar nisso, assim, é um alívio para todo mundo, inclusive para esse bebê, que passa a ter confiança e conexão em outras pessoas, não fica 100% dependente da mãe para aquela situação, né? Então, sempre a gente tem que pensar em elementos que, primeiro, façam sentido para ti, né? Então, a gente não pode pensar em elementos que sejam, assim, de outro mundo, né? Então, eu vou sempre cantar uma ópera pro bebê dormir. Ah, tu faz isso uma vez, agora o bebê que tem 5 sonecos, tu vai cantar a ópera 5 vezes? Né? Eu tô colocando aqui uma coisa bem esdrúxula, bem fora do meu contexto, tá, gente? Para vocês verem que não pode ser uma coisa difícil e que também tem que ser uma coisa que todas as pessoas possam executar, né? O que eu costumo orientar para as mães que estão em consultoria comigo, né? Que vêm a fazer a consultoria. Vamos pensar na soneca como por exemplo, a higiene, a troca da fralda, ela é um marco. Então, olha, o bebê foi informado de que logo ele iria dormir. Você tirou ele daquele ambiente, você já não entrou num quarto escuro e colocou ele deitado na cama e dorme, né? Você vai fazer uma atividade com ele, você vai colocar uma música, você vai trocar a fraldinha, você vai trocar a roupinha se você achar que é necessário, né? Então você fez algumas atividades, movimentou esse bebê, mas que não eram efetivamente entrar no quarto, embalar ou dar o peito para que esse bebê dormisse. Você fez outra coisa. Então é isso que são elementos de rituais,
tá? Então, pro ritual de soneca, gente, é super interessante que a gente tenha aí 2 elementos, né? Então, você teve a intenção e você adiciona 2 elementos. Então, por exemplo, vai ser o trocar a fralda, trocar as roupas e fechar a janela, fechar a cortina, mostrar que agora é hora de descansar, que a gente tem um ambiente mais escuro. E aí você vai conduzir esse bebê para o sono do formato que você está acostumado a fazer. Senta na poltrona, né? Os bebês que são menorzinhos, eles precisam ter embalo, eles precisam ter sucção não nutritiva, então vejam bem, não tô falando de dar peito, né? Se você quer, você dê, se você acha que isso não vai atrapalhar, mas a sucção não nutritiva é importante. Ruído, que abafe aquele ambiente externo também. É bem interessante, né? Então, só o ruído do ar-condicionado, se você não mora numa rua barulhenta, num lugar assim que tem 1000 cachorros ao redor, que cada hora tá, né, fazendo um ruído muito alto, só o ambiente do ar-condicionado, do ventilador, já é um ruído branco. Se não, tem assim, ó, 1 milhão de aplicativos que falam, né, que tem gratuitos sobre ruído branco. Não quer nada disso? Escolhe uma música. Tá? Escolhe uma música e aqui, gente, é o que eu sempre falo com as mães que estão comigo, não precisa ser uma música voltada para criança, sabe? Não precisa ser a galinha pintadinha, não precisa ser o ursinho pimpão, né? No início da live eu coloquei aqui para vocês que a minha música de ritual com o Rafa desde o nascimento era Beatles, né? Por quê? Porque é uma música que faz sentido para mim. Então eu achei uma versão dela no instrumental, ali pro Spotify, né, para não ter a voz de outra pessoa naquele momento, mas sempre era essa música. Então, no momento que eu começava a ligar, ele já sabia. Olha, essa música ela tá me indicando que é hora de dormir. Na hora que eu ligo o ruído branco, o bebê já sabe, né, que é hora dele dormir, que aquele ambiente foi preparado para o sono, tá? Deixa eu ver aqui. A Kelly, já identifiquei alguns fatores para o nosso problema. Que bom, Kelly. Qualquer coisa me chama que a gente conversa. Larissa, meu filho tem 1 ano e 2 meses, ele acorda muitas vezes chorando, mas é só eu pegar que para. Estou exausta. Porque é toda noite. Ó, ele acorda chorando, mas ele acorda chorando assim, naquele nível de desespero, ou tu acha que é um choro assim mais levinho? Me contextualiza um pouquinho. Essa questão de pegar e parar tá muito relacionada à presença, ao contato, né? Então, com 1 ano e 2 meses, pode ser que tenha alguma coisa de conexão faltando aí ao longo do dia, tá? Então, eu super entendo que tu tá exausta, porque se ele tem muitos despertares com choro de bebê, choro de bebê incomoda todo mundo, né? Deixa a gente sempre aflito, mas o choro do nosso filho é assim, é um horror. Não tem explicação. Por isso que eu sou extremamente contra aquela questão de atendimento com extinção, né? Então, todas as mães que conversam comigo eu já falo, ó, de antemão eu vou conversar contigo. Eu não vou entrar em nenhuma metodologia de extinção. Essa coisa de deixar bebê chorando, né? Sozinho para aprender, lá no quarto no escuro. Deixa 3 noites que passa, sabe? Tira o peito. Se o peito é o problema, tira o peito. Gente, isso é agressivo pro bebê, é agressivo pra mãe, né? Então a gente não consegue ficar em paz, né? Então aquele choro desesperador, a gente realmente não consegue suportar, né, Larissa? Então eu super entendo que tu fique exausta, não só pelos despertares, mas por ver que alguma coisa não tá legal aí com o teu filho. Deixa eu ver aqui. A nutricionista Darela, bebê de 1 ano, seria normal ele pedir para mamar quantas vezes na madrugada? Então, em relação à carga nutricional, né? Então, tu entende disso muito, muito mais do que eu. Se a introdução alimentar desse bebê já está bem consolidada, se ele já consegue fazer todas as refeições, se todos os grupos alimentares estão contemplados ao longo da refeição e ele tem mamadas ainda ao longo do dia, um bebê de 1 ano pode mamar, né, em média, em torno aí de 3 vezes ao longo do dia, é super natural, super recomendado. Necessidade de acordar para mamar? Realmente não tem, certo? Agora, a gente tem que ver se esse bebê realmente conseguiu atingir a carga calórica que ele precisa ao longo do dia para passar por um período grande de afastamento da mãe para poder suportar esse período na noite. Tem que avaliar também nesse despertar aí da mamada se a mamada ela é super efetiva,
Que às vezes a gente tem bebê que mama de noite várias vezes e as mães me dizem o seguinte, ó, ficou mais chupetando do que mamando. Então a gente tem que ligar um alerta, porque talvez, muito provavelmente, esse bebê não tenha fome. Esse bebê ele tá com necessidade de sucção não nutritiva, né? E ele precisou engatar um ciclo de sono no outro. Então ele não aprendeu a dormir de outra forma. Então as bases aí que a gente precisa mexer são um pouquinho mais profundas, tá? Mas assim, se tiver em torno de uma mamada para essa idade e não representa, não atrapalha o sono, mama e volta a dormir, não é uma questão de dependência absurda, consegue fazer alimentação ao longo do dia, a gente consegue tolerar super bem. Como eu disse, cada bebê é um bebê, cada relação é uma relação, então não tem como a gente colocar isso assim, naquele potinho, sabe? Na regra. Ai, peraí que eu fiz uma coisa aqui que não podia. A Nath, dicas maravilhosas, querida da Nath. Ai, vocês têm que ver a Júlia dela, gente. Fizeram umas fotos que é de morrer. Larissa, sim, ele acorda chorando quando vê que não está comigo. Larissa, então a gente... internet. Voltou, tá normal aí pra vocês, gente? Pelo amor de Deus, me digam. Que apareceu um negócio aqui pra mim. Tá? Ó, deixa eu responder pra Larissa. Se ele acorda chorando e que vê que não está contigo, tem aí muito uma questão de presença, tá? Então, alguma coisa ele tá sentindo falta ao longo do dia. É bem interessante dar uma olhada se tu tá conseguindo ter tempos de qualidade com ele. Né? E quando eu digo tempo de qualidade, às vezes as mães ficam loucas, assim, né? Porque elas dizem, mas eu passo o dia inteiro em função dessa criança, né? Eu fico o dia inteiro. Mas é aquilo que eu tava falando no começo, a gente às vezes fica o dia inteiro apagando incêndio, né? Então troca a fralda, dá o peito, arruma o almoço, ajuda a dormir, acorda da soneca, vai no supermercado, nanana. O tempo de qualidade não tem uma regra de minutos, de horas, mas tem aquele momento que você consegue parar, sabe? Largar o celular, deixa os problemas lá do celular, do WhatsApp, deixa pra lá o Instagram, deixa tudo pra lá, senta com o seu filho e brinca, sabe? Não existe uma situação para desenvolvimento, olha que forte isso, não existe nenhuma situação para desenvolvimento neuropsicomotor que brincar com a criança não resolva. Tá? Porque brincar para as crianças, para a primeira infância, é a modalidade padrão ouro de aprendizado. Tá? Então, se tem aí alguma pedagoga, tem a Nath, que eu sei que é pedagoga, ela vai poder confirmar isso que eu tô falando, né? Então, crianças na primeira infância, muito do aprendizado está relacionado à brincadeira, a entrar nesse universo lúdico e a gente colocar, né, se colocar ali 100%. Ó, ele é muito apegado comigo mesmo, não desgruda. Tá? Então, assim, às vezes ele tá super apegado, mas ele tá sentindo falta daquela interação, assim, mais só pra ele, né? Não resolvendo outras coisas. Porque às vezes a gente tá com a criança no colo apagando o incêndio, tá? Tenta isso, Lari, depois me dá notícia, tá? Quero saber. Deixa eu ver. Aline. Meu sobrinho tem 6 meses, só dorme no peito. Fico com muito medo do meu bebê ser igual. Olha só, dormir só no peito começa realmente a ser um problema de sono, digamos assim, se esse bebê fica extremamente dependente do peito, ou seja, só a mãe consegue fazer dormir. Se não tá no peito, esse bebê não adormece de outro formato, não aceita outras pessoas. E mais difícil de tudo isso, que todas as coisas são difíceis, né, gente? Mas mais difícil do que tudo isso é aquela questão de ter muitos despertares e só conseguir engatar o sono se for pro peito. Então aqui a gente tem uma associação de sono que ela é negativa, que ela é problemática, que não está ajudando o bebê a dormir, né? Então num primeiro momento o peito ele parece ótimo para fazer o bebê dormir, porque ele dorme rapidinho, né? Porque mamar cansa, exige muito da musculatura do bebê, exige muita energia para fazer isso, então aquele bebê acaba relaxando ali e dormindo. Mas ele não teve o melhor que ele pode ter do peito, que é se alimentar. Então, muitas vezes a alimentação ficou prejudicada, aquele bebê não mamou de forma efetiva, não mamou tudo que precisava, né? E exausto, ele dormiu, porém ele não tá com o tanquinho cheio o suficiente para conseguir fazer um ciclo de sono inteiro. Alimentação e sono é uma engrenagem, não tem como separar.
Em relação ali nesse teu medo de que o teu filho seja igual, deixa eu te contar uma coisa então, e as mamães que estão aqui podem confirmar ou discordar de mim, né? Não tem isso, não tem problema. Mas assim, quando a gente é mãe, tem uma amiga minha que diz assim, ó, é chuva de cuspe, né? Porque tudo que eu falei que a criança não ia fazer, ela fez. Tudo aquilo que eu disse que é o meu filho, nunca vai se atirar no chão do shopping. É quando tu vê, tá assim, a criança lá no chão do shopping, tu, meu Deus, né? Então a gente corre o risco de falar isso. Um conselho de uma mãe para uma futura mamãe não pensa nisso agora. Pensa em como você vai tentar conduzir ao máximo o seu bebê para que ele tenha autonomia, para que esse bebê tenha um desenvolvimento saudável. Se o peito tiver que fazer parte, ok, né? Então não existe comparação. O seu sobrinho é um. A sua cunhada, não sei quem é que é a mãe da criança, tem uma relação. A tua vai ser diferente. Pode ser que tu não tenha essa situação, mas tu tenha outra, né? Então, tenta não criar expectativas em relação a isso, né? Então, isso vai muito também da idealização que a gente tem dos bebês, dos nossos filhos. Vamos conversar mais sobre isso. Acho que das perguntinhas que apareceram até agora, eu já... deixa eu ver aqui, a Nutri botou aqui. Acorda muitas vezes e só volta a dormir com o peito. Não aceita nenhuma outra forma para dormir. Minha amiga, então a gente tem aqui uma questão de associação negativa com o peito. É super importante a gente tentar ressignificar para esse bebê, né? E aí aqui, já que a gente está falando de ritual, a gente pensar em alguma estratégia. Achei que tinha batido na porta, desculpa. A gente pensar em alguma estratégia que não inclua o peito para o adormecer, né? Então, pensar em alguns elementos que possam indicar para esse bebê que é hora de dormir, porém, sem a gente utilizar o peito. Não é uma questão muito fácil, mas tô aqui, se precisar, a gente conversa. Amo amamentar, mas estou desanimada com essa situação. Sim, amamentar é lindo, é maravilhoso, mas assim... joga a primeira pedra, né? Que mãe que não se sente... amamentar, gente, quem já passou por isso, né? Sabe que é que nem correr uma maratona. É exaustivo, a produção do leite, ela é exaustiva. Ter um bebê pendurado no peito, né? Mordiscando ali o bico do peito, às vezes 24 horas por dia, quando é o caso de um bebezinho muito pequenininho, que passa, né, em livre demanda e tudo mais, a gente fica assim, pra enlouquecer. Tá? Então é super legítima essa tua exaustão, esse teu desânimo, sabe? Valida isso pra ti e vamos ver como é que a gente pode melhorar, certo? Vou precisar de ajuda assim, conta comigo, tá? Tô aqui, conta comigo. Bem, deixa eu falar um pouquinho mais de ritual. Gente, falar um pouquinho mais de ritual. Comentei com vocês, então, que é interessante a gente ter rituais para o dia e para a noite. Então, se de dia você determinou aí, por exemplo, que ia ter a sinalização para o bebê que era a hora de descansar, ia levar esse bebê para o ambiente de sono dele, iria fazer a higiene, né, trocar, fechar a janela, mostrar que o ambiente está escuro, colocar uma musiquinha, né, e fazer o teu processo até colocar o bebê no berço dormindo. Então você tem aí 2, 3, 4 elementos, vamos colocar um número assim. Para de noite é interessante que a gente insira pelo menos mais 1 ou 2. Tá? Por quê? Porque a noite é um momento de grande separação. Lembra que eu falei no início? Dormir é um ato solitário. Se a gente pudesse, a gente já teria dormido pelo nosso filho, né? Então a gente não consegue fazer isso, a gente precisa que eles aprendam a fazer isso, tá? Então, como a gente vai ter um período de separação maior, é interessante que antes da gente efetivamente colocar o bebê no berço, a gente tenha um elemento que eu gostaria que vocês nunca deixassem de lado, um elemento de conexão com o seu bebê que não seja o peito, tá? Então vamos pensar o seguinte, que horas você consegue pegar e dar uma, né, antes ali, 30 minutinhos antes, vamos pegar e dar um amasso naquele pezinho bisnaguinha, vamos olhar para aquele bebezinho e dizer assim para aquela criança, não importa a idade, tem 10 anos, vem cá, é meu filho, né? Vem cá que eu vou te dar um cheirinho, uma cafungada, a mãe te ama, a mãe é louca por ti, tu é tudo na minha vida, eu tô cansada, tô exausta, tô com olheira, não durmo há não sei quanto tempo, mas você
meu filho, você é o que transformou a minha vida, né? Você trouxe um fôlego, uma força que eu nem sabia que eu tinha. Porque toda mãe que passa por privação de sono, gente, descobre superpoderes. Se fosse num outro contexto, lembra vocês antes de ter filho? Vocês não tinham um determinado nível de coisas que vocês faziam no dia a dia e diziam assim, ó, chega. E com o bebê não. A gente passa o dia inteiro trabalhando, em casa ou fora, não importa, a gente está trabalhando, resolve o supermercado, resolve a nossa vida conjugal, dá conta da casa, ajuda pai e mãe, faz não sei o que, e ainda passa madrugadas e madrugadas e madrugadas e madrugadas ali atendendo, dando peito, né, troca fralda, tá com febre. A gente suporta umas coisas que, assim, é um superpoder. Ser mãe, pra mim, é um superpoder, né? Então, não deixem de colocar um elemento de concentração, tá? Então, se vocês puderem, de conexão, desculpa, se vocês puderem colocar isso junto com uma brincadeira, com uma coisa que seja só de vocês, o pai pode, deve participar desse momento, né? Então, muitos bebês sentem muita falta do pai. Quantas famílias eu já atendi que às vezes assim, não sei, tava dormindo super bem, 4, 5 dias do nosso processo, nossa, melhorou muito, não sei o quê. E aí, simplesmente passou a despertar 2, 3 vezes à noite. Aí eu começo a investigar. O que aconteceu? Não, porque o fulano saiu para viajar para trabalhar, então ele volta só na próxima terça-feira. Ah, tá. Então a gente tem aqui um marco bem importante. Aquele pai, naqueles 10 minutos, 20, 30, 1 hora que ele tinha em casa, ele tinha um marco para aquele bebê. Ele tinha uma presença para aquele bebê. E agora, por trabalho, ele precisou sair. Então o bebê também sente falta, né? Da mesma forma que sente falta da gente. Então, se vocês puderem incluir, fazerem um momento família ali, vai muito favorecer esse ritual, esse início de noite dos filhos de vocês. Uma outra dica que eu sempre dou para as mães que estão em acompanhamento comigo é o seguinte: o banho, ele é um ótimo marcador de ritual. Eu gosto de dizer que o banho é a última atividade do dia, né? Banho de imersão. Banho de imersão é um banho ótimo porque a temperatura da água, todas as propriedades físicas relaxam aquele bebê, né? Então você consegue ainda interagir, brincar, conversar. Aqui é uma hora de vocês conversarem com o bebê, tenham esse hábito desde o início. Depois, quando eles crescem, ficam maiorzinhos, assim, então, que nem na idade do Rafa, que tá com 2 anos e 11 meses já, que passou assim, voando. E tá indo na escola, e meu filho é um pouco tímido, assim, ele não gosta de falar muito, né? Ele me diz assim, eu pergunto as coisas, ele diz, não sei não. O que fez hoje com a prof, filho? Não sei não. Na hora do banho, é a hora que eu consigo tirar as coisas dele. E aí, o que fizeram? E pintaram com tinta? E o amiguinho Francisco foi? E o Antônio? E não sei o que. E aí, eles contam porque ele tá habituado a me ver conversar com ele ali, tá? Então, aqui, o banho não precisa ser aquela coisa assim, silêncio total. Não, é legal você diminuir a luz, é legal você criar um clima, né? Então, coloca ali uma musiquinha. E aí, aqui, dica de novo. Música que seja pra ti. Usa uma música que seja pra você se acalmar. Porque se a gente entrar no ritual de sono estressado, não vejo a hora dessa criança, desse bebê dormir, né? Meu Deus, como é que será que vai ser a noite? As mães que estão aí há meses, talvez às vezes mais do que ano, que eu atendo crianças, né? Mães com crianças até 5 anos. Então, eu sei, eu super entendo o que é isso, tá? De tu ter, assim, anos de privação de sono. Então, a gente quer mais resolver aquilo. Se a gente já vai com essa irritação e não sei, como é que será que vai ser essa noite? Será que vai dormir em meia hora? Será que vai demorar 2 horas? Né? Será que vai ter quantos despertares? Se a gente já entra nesse nível de ansiedade, o nosso filho, o nosso bebê sabe. Ele sabe porque a gente pode até ter cortado lá o cordão umbilical fisicamente, mas emocionalmente, num plano sutil, isso nunca vai ser cortado. Nunca. É só vocês olharem a relação que vocês têm com a mãe de vocês hoje. A gente tem aquela liga, né? Uns com uma relação melhor, uns com uma relação não tão boa assim. Mas a gente tem uma liga, tá? Então o bebê, ele sabe. E aí isso atrapalha também o sono, ele não consegue relaxar com aquela tua energia de ansiedade. Então coloca uma música que seja boa, que faça sentido pra ti,
né? Então, olha, filha, o pai e a mãe querem botar essa música aqui. Foi uma viagem que a gente fez uma vez lá para Bento Gonçalves. Vou aproveitar que o Duda tá aí, né? O pai de uma menininha que eu atendi há algum tempo atrás. Né? Então, assim, fomos lá para Bento Gonçalves, a gente estava ouvindo essa música no carro, você tinha tal idade, né? Contextualiza para o bebê que ele faz parte disso, ele faz parte desse momento feliz da tua vida, tá? Então, vejam, gente, a gente falou bastante aqui sobre ritual, né? Sobre outras coisas também. Eu adoro live por isso, porque a gente pode perguntar, responder e tal. Mas o mais importante aqui é a gente garantir a sinalização e a previsibilidade para esses bebês, tá? Então, esqueçam aquela coisa de eu vou fazer o meu bebê dormir porque são 10 horas da manhã e esse é um horário ideal para soneca, né? Observa o teu bebê, vamos ver se ele já tem prontidão para o sono naquele horário, né? Vamos fazer a intenção, vamos informar, olha, agora está na hora de descansar, agora está na hora de dormir. A gente está fazendo isso para que a gente possa descansar, que é importante, né? Cria elementos onde não sejam elementos que só você consiga fazer, que outras pessoas possam assumir se tu não estiver ali, né? Se tu não puder estar ali, ou também, muito legítimo, se tu não quiser, né? Então, olha só, passei o dia inteiro fazendo, né? Ajustando as sonecas. Aí chegou o marido no final do dia. Eu gostaria muito que tu fizesse, né? Que tu ajudasse o bebê para dormir. Silvinha! Ai, guria, que saudade! Bem-vinda! Tá? Então, super legítimo, pede ajuda, né? Então hoje vai ficar na avó, a avó pode conseguir fazer isso também, sabe? Não fica 100% dependente, tá? O que é importante a gente lembrar? Quando a mãe faz, e aí aqui, né? Não sei vocês, mas eu sou meio assim, sou muito assim, na verdade. Eu sempre acho que só eu sei fazer o melhor jeito para o meu filho, né? Que só eu dou conta, né? Então, a duras penas aí, eu ainda penso isso, mas a duras penas ao longo desses quase 3 anos aí do Rafa, eu tenho aprendido que outras pessoas, sim, dão conta, e dão conta muito bem do Rafa, graças a Deus, né? Então, porque a gente conversa essa mesma linguagem, né? Porque todo mundo que tá na minha relação, que eu entendo como importantes pro cuidado do meu filho, respeitam as minhas decisões, né? As minhas orientações. Então, assim, é óbvio que a forma que eu dou banho é diferente da forma com que o pai dá banho. Mas o que é o marcador? Não é o formato com que o banho está acontecendo, é que o banho aconteça. Percebem a diferença? Tá? Então, se na casa da avó foi dormir lá, não teve banho, o que vai acontecer? Esse bebê vai ficar sentindo falta daquilo. É que nem não cantar parabéns no aniversário, aquilo que a gente estava comentando lá no início da live. A gente precisa marcar aquilo, né? Então, o jeito que você troca a fralda do seu bebê é e com certeza é mais eficiente do que todo mundo, se tu pensa como eu. Mas o importante é que ele troque a fralda. Então, se for o teu marido, se for tua esposa, se for a avó, se for a babá, qual é o marco? Trocou a fralda, né? Então, a musiquinha que vai ser colocada, né? Se forem cantar uma música pro bebê, tu tem um tom de voz, a outra pessoa tem outro tom de voz, mas a música está ali, certo? Então, se tem embalo, tu embala de um jeito, o marido embala de outro, mas tem embalo, percebem? Tá? Então, isso aqui são elementos que conduzem legal, né? Conduzem os bebês para um ritual de sono. Oi, Kate! Querida, ai, gente, como é bom ver tanta gente. Grace! Oh, nossa, gente! Que legal ver vocês aqui, gurias. Muito, muito obrigada, tá? Quero ver, olha, gente, falei. Meu Deus, já são 9 horas. Eu já falei pra vocês que eu morro de medo que o Instagram me derrube, que eu não consiga salvar a live. Então, assim, vou deixar que acho que mais uns minutinhos eles não vão fazer isso comigo. Então, tem mais alguma pergunta, gente? Ficou alguma dúvida em relação a rituais? Vocês querem me perguntar outra coisa em relação ao sono do filho de vocês? Ou da filha, do bebê, enfim? Troca aí, deixa a pergunta aqui que vai ser um prazer eu responder para vocês.
Obrigada, gente, pelos coraçõezinhos que eu tô vendo chegar aqui pra mim. Vamos ver se tem alguma pergunta que eu não respondi. A da Laís, como é que era, Laís? O que eu falei pra ti que a gente ia conversar? Agora eu já não me lembro mais. Que eu fiquei de responder. Deixa eu ver se eu acho aqui. Pensei nisso. Acho que não achei mais a pergunta dela. Entrou alguma pergunta aqui? Deixa eu ver. Não, gente, é isso. Esclareceu muito pra mim. Obrigada, imagina, gente. Tô aqui à disposição de vocês. Esse é o grande objetivo desse meu Instagram, tá? Que outras mães possam ter acesso à informação e se sentirem necessidade, né? Podem saber que podem contar comigo, tá? Então eu tô aqui pra isso. Gente, sem mais delongas, né? Então falamos aí bastante sobre os rituais, a importância e por que eles favorecem o sono. Tenham isso em mente. Revisem aí ao longo do dia como é que tá essa estrutura dos rituais, se vocês estão conseguindo fazer elementos que todos possam conduzir. A Gra colocou aqui, pelo amor de Deus, salva essa live. Muita coisa boa e a internet só tá trancando. Precisa ver de novo com papel e caneta. Ai, amiga, te adoro. Vou salvar sim, vou salvar aqui com certeza. Tá? Então revisem tudo isso. Se ficou alguma dúvida, depois vocês forem rever a live, né? Não entendi essa. Me manda ali no direct que eu respondo assim, ó, de boaça. Adoro, eu faço isso meu dia inteiro. Eu amo, tá? Gente, mais uma vez, muito obrigada por todo mundo que veio aqui na live, pelas perguntas, né? Espero ter atendido todo mundo aí da melhor forma, tá? E até a próxima. Lembra? Semana que vem, quarta-feira, 20 horas, tem live de novo e mais pertinho eu divulgo o assunto. Até já vou deixar um convite, uma atividade para vocês. Tem algum assunto que vocês gostariam que eu falasse mais? Né? Ou vocês gostariam de uma live só pergunta e resposta? Deixa ali para mim no direct, que aí eu vou adequar aqui o meu cronograma, tá? Pra gente poder incluir a vontade de vocês, tá? Pra mim isso faz muito sentido. Um beijo, boa noite. Tchau, tchau.